Esse é um vídeo sobre a escória do humor de extrema direita do Brasil, Danilo Gentili e Léo Lins. É uma treta que aconteceu há algum tempo atrás, eu perdi o timing dessa treta, mas eu também não quero comentar sobre nenhuma treta específica, eu quero fazer uma cadência de raciocínio para falar de humor. Para falar de humor, porque mais pra frente eu quero fazer, já prometi e continuo mantendo que eu vou fazer, eu quero fazer vídeo sobre o livro Racismo Recreativo, eu quero falar bastante desse tema, né? Já falo bastante de temas de humor, etc. Tenho vídeo sobre isso. E eu quero usar exemplo, então, pegar a escória do humor de extrema direita do Brasil, pra gente entender basicamente o que é a questão do humor versus as relações de poder que ele suscita. Resgataram um vídeo antigo do Léo Lins, onde ele tá falando besteira, que eu já vou comentar sobre isso, e o Léo Lins foi demitido do SBT. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará, com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, então todos felizes tomando banho. Muitas pessoas vêm dizer que o Léo Lins ele foi demitido por causa do politicamente correto, blá 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 blá. Bom, o Léo Lins trabalhava numa empresa privada, ele é um objeto de lucro dessa empresa e ele foi demitido pelas pessoas que comandam essa empresa. Ele não foi demitido por nenhum militante, nenhum lacrador de internet, nenhum politicamente correto. Ele foi demitido por pessoas que viam ele como um trabalhador que geraria lucro para a empresa e no momento que vaza um vídeo dele falando uma coisa problemática, ele vai deixar de gerar lucro, ele vai dar mais trabalho para mantê-lo do que o lucro que ele vai gerar. Então ele foi demitido porque ele é facilmente substituível. Uma empresa capitalista não atua pela lógica da justiça, mas pela lógica do lucro e da exploração. Então, tanto faz se você considera justo ou injusto a demissão dele. Ele foi demitido por uma questão de lucro, não por uma questão de justiça. Lidem com isso, é capitalismo. Se você é capitalista, então aplauda, ache belo e moral, porque essa é a lógica do capitalismo. Ele não foi demitido por conta das pessoas que não gostaram, que xingam e que odeiam as piadas preconceituosas, racistas e afins que ele faz. No caso, a piada em questão foi com pessoas com hidrocefalia. Foi uma piada capacitista e essa piada capacitista gerou muita polêmica. E é claro, Danilo Gentili, que já fez piadas muito piores, vai em defesa do Léo Lins, dizendo que ele é uma das melhores pessoas que ele já conheceu. O Léo Lins é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Tem uma citação interessante, né, do Danilo Gentili. Comédia é a arte de dizer absurdos para aliviar assuntos tensos. É o que eu faço, é o que o Léo Lins faz. E, aliás, quando o Léo Lins faz isso, a gente dá risada, porque a gente sabe que ele é exatamente o oposto do que ele está dizendo. Eu queria analisar isso. Será que a gente sabe? Será que todo mundo sabe? Será que é isso que acontece? Eu entendo que a comédia, eu gosto inclusive de comédia, eu sou fã do Porta dos Fundos, por exemplo. Tá? Eu entendo que a comédia é a arte de dizer absurdos, eu entendo que muitas vezes o humorista ele diz absurdos e muitas vezes é ridicularizar esse absurdo, muitas vezes as pessoas realmente sabem que é o oposto. Mas será que é isso? Será que termina por aí? Será que o Danilo Gentili, quando faz uma piada preconceituosa, ele está querendo dizer o oposto sempre? Será que o Léo Lins também está querendo dizer o oposto sempre? Será que é assim que interpretam as pessoas que seguem eles? Em 2012, o empresário Thiago Luiz Ribeiro fez uma série de reclamações das piadas preconceituosas do Danilo Gentili e o Danilo Gentili fez a seguinte pergunta: quantas bananas você quer para deixar essa história para lá? O Thiago Luiz Ribeiro, no caso, é um homem negro. E ele chamou, basicamente, né, com humor, com a piadinha, o cara de macaco, que a gente já sabe que é uma das maneiras que o racismo estrutural da nossa sociedade usa para animalizar as pessoas negras e colocá-las em questão de inferioridade. Então a gente tem uma clara relação de poder que já está muito bem estudada, tá? Já está muito bem estudada e que acontece sistematicamente na nossa sociedade, que é associar as pessoas negras ao animal e associar as pessoas brancas ao intelectual. Com isso, a gente gera efetivamente relações de poder que colocam efetivamente as pessoas negras em condição de pobreza. Então, esse tipo de preconceito ele se materializa efetivamente em sociedade. Ele é responsável diretamente por uma condição financeira inferior para as pessoas negras, que inclusive vão ter inúmeras dificuldades de sair dessa condição de financeira, e os dados científicos mostram isso claramente. Isso não é uma questão de opinião, não é o Daniel que acha que é racista, é
comparar pessoas negras a macacos. Não é o Daniel que está dizendo que isso pode ser, na minha opinião, racismo. Isso, a materialidade dos fatos deixa clara e cristalina essa questão. A materialidade dos fatos coloca economicamente as pessoas negras em posições financeiras inferiores às pessoas brancas. Ela se utiliza de vários mecanismos racistas de poder, a animalização das pessoas negras e a intelectualização, a suposta intelectualização das pessoas brancas é um desses mecanismos de poder muito bem estudadinhos. Vamos para Michele Maximino, uma das maiores doadoras de leite do Brasil, que foi ridicularizada pelo Danilo Gentili. Mais um recorde brasileiro no Guinness Book. Uma pernambucana doou mais de 300, eu disse 300 litros de leite. Em termos de doação de leite, ela já está quase alcançando o Kid Bengala. Qual o tamanho das tetas? Tem foto dela aqui. Tem foto? Uau! Gente, isso não é espanhol, é a América Latina inteira. Não sei se ela é boa na cozinha, mas dá pra ver que ela sabe... A Espanha fica na Europa, só dando mais. Você entendeu o que eu falei, né? Entendi, mas eu... Essa foi boa. É que ele não sabe o que é uma espanhola. É que agora não pode falar palavrão. É quando você se masturba entre os orifícios dos seios. Marcelo, temos um termo de cavalheiros para usar nesse programa, se chama bater masturbação. Põe a foto dela de novo. Olha aí, tá ela em cima, Plutão e Saturno logo abaixo. Depois dela ver que não ia ganhar nada doando leite, ela resolveu vender, olha. Ela estava lá em Pernambuco, na cidadezinha dela, doando muitos litros de leite para crianças, para que a mãe não conseguia produzir leite, uma série de coisas. Ela estava lá, bonitinha, fazendo bem, dedicando a sua vida a fazer o bem, a dar leite para criancinhas, tá? E, inclusive, deixa eu só dizer uma coisa, tirar leite de criancinhas é algo que a Margaret Thatcher, antes de ser a primeira-ministra do Reino Unido, também fez. Ela é responsável por uma medida que tira leite das escolas, literalmente. Então é uma questão, eu não sei por que a direita adora tirar leite das criancinhas, literalmente, tá? A Margaret Thatcher fez isso e o Danilo Gentili, quando ele fez, humilhou em rede nacional essa mulher, ela diminuiu drasticamente a condição, a possibilidade dela de dar leite às criancinhas. Ela pensou em se matar inúmeras vezes e ela teve que se mudar de Pernambuco para Recife. Alguns meios de comunicação vão dizer que ele chamou ela de vaca, tá? Mas isso é mentira. Ele não chamou ela de vaca no programa. O que acontece é pior, inclusive, é que os seguidores do Danilo Gentili começaram a fazer bullying nela. Então não foi só a humilhação que ela sofreu, ela passou a ser parada na rua e humilhada e muitos deles chamaram ela de vaca. Começaram a chamar ela de vaca, literalmente. Cadê essa galera que o Danilo Gentili, anos depois, 10 anos depois, vem dizer que entende que é só um absurdo, entende que é só uma piada? Cadê essa galera? Porque o que a gente vê são seguidores do Danilo Gentili humilhando uma mulher que dava leite para crianças, a ponto dela pensar em se matar inúmeras vezes, a ponto dela ter que se mudar de cidade, a ponto dela ter que diminuir drasticamente, ou até parar, não sei como é que tá agora, ou até parar a quantidade de leite que ela dá para criancinhas. Isso são as pessoas que o Danilo Gentili vão dizer que interpretam como absurdo o humor, interpretam que é exatamente o oposto daquilo que está dizendo. Então quando ele chama o negro de macaco, os escritos dele não são nada racistas, pensam, nossa, como é absurdo chamar o negro de macaco. Não vamos ser racistas, né? Não, os seguidores do Danilo Gentili não são racistas, né? O Danilo Gentili e o Léo Linsky, né, apoiaram em algum grau, meio passador de pano, mas apoiaram o Bolsonaro, né? Apoiaram alguém que veio aqui para implementar medidas racistas e que piorou a condição das pessoas negras no nosso país. Então isso se materializa, isso não é uma questão de opinião, tá? Esse humor racista é uma maneira velada, humor racista e humor misógino, né? São maneiras veladas, e humor capacitista, olha só, é tanto preconceito, é tanto ódio que essas pessoas têm, que é até difícil citar tudo aquilo que elas estão influenciando negativamente na nossa sociedade. Mas o objetivo é esse, tá? O objetivo dessa relação de poder, desse humor de extrema direita, é literalmente manter o racismo, a misoginia na nossa sociedade. Essas pessoas são racistas e misóginas. E capacitistas e todo o resto. Então é mentira que as pessoas encaram piadas apenas como piadas.
piadas são maneiras de a gente manter as relações de poder, muitas vezes as relações de poder nas quais a gente não pode ser explícito. Então, piadas racistas são uma maneira de você manter o racismo numa sociedade onde ser explicitamente racista começou a ser mal visto, inclusive pela luta dos movimentos negros, tá? Inclusive pela luta das pessoas de esquerda que o Danilo Gentili odeia, né? O Danilo Gentili adora xingar e humilhar e tratar a esquerda como fanática, mas são essas pessoas de esquerda no feminismo, nas lutas antirracistas e todo o resto que fazem com que se torne então cada vez mais feio você ser explicitamente racista ou misógino, embora ainda exista bastante, né? Os videozinhos da internet deixam isso bem claro. E embora o humor tenha também a função de denúncia, blá blá blá, que poderia ser tratado em outro vídeo, o humor ele tem a função de fazer a manutenção das relações de poder, tanto que elas se mantêm. Na minha época, gente, era só piada misógina, homofóbica e racista também, embora eu tenha vivido num contexto com poucas pessoas negras, justamente por causa dessa exclusão econômica, né? Então eu estudei em escola particular, etc, e praticamente não tinham pessoas negras. Depois eu fiz universidade antes das cotas, então também praticamente não tinham pessoas negras. Essas pessoas normalmente também se opõem a cotas e afins, né? O que deixa mais claro e mais materializado o racismo. Então a gente precisa entender que vai ter uma parcela muito grande de pessoas que vai levar isso muito a sério e que vai usar do humor para a manutenção dessas relações de poder nefastas. Léo Lins e Danilo Gentili são a escória da escória da escória desse tipo de pessoa. E daí, coisa que eu já disse aqui, né? É uma maneira de esvaziar o discurso nosso, né, da esquerda, dizer que o problema da piada racista, da piada misógina, homofóbica, capacitista, é que ela ofende. Como se ofender fosse a pior coisa que elas fizessem. Gente, ofender é um dos menores dos problemas. Se fosse só uma questão de ofender individualmente os indivíduos, estaria tudo bem. Se você quiser vir aqui e me ofender, sinta-se à vontade. Não é um grande problema você vir aqui me ofender, me chamar de branquelo. Enfim, não é um grande problema porque eu não sofro opressões estruturais. O problema é fazer a manutenção do racismo estrutural, da misoginia estrutural, do capacitismo estrutural, da homofobia estrutural. É a manutenção dessas relações de poder que gera muito mais do que ofensa, que gera tentativa de suicídio. Não tentativa de suicídio, né? As pessoas se suicidam absurdamente. Tem mais pessoas se matando do que sendo assassinadas. A pessoa mais provável de matar você nesse mundo é você mesmo, por conta de uma série de questões psicológicas dessa sociedade violenta que pessoas como Danilo Gentili e Léo Lins estão fomentando. Eles estão fomentando essa violência psicológica. Eu não sou alvo de nenhum preconceito estrutural. Eu sou um homem branco, hétero, eu não sofro bullying. Você pode ser até meio babaca se você vier aqui me ofender, tá? Você pode ser meio babaca, não vou negar, né? Enfim, pra que você vai vir aqui me ofender gratuitamente? Meio babaca da sua parte, mas você não vai estar fazendo racismo estrutural, você não vai estar fazendo nenhuma opressão estrutural de gênero, porque eu não sou o alvo dessas opressões. Entende? Entende? O problema, então, não é a ofensa. A ofensa é problemática, mas o problema não é a ofensa, tá? O problema é a manutenção dessas relações de poder nefastas que se materializam de modo que pessoas negras vão sofrer, vão morrer de fome, né? Os 33 milhões de pessoas que estão passando fome, muitas delas são negras, mas também existem outras opressões, né? As opressões econômicas, etc., que a gente não está adentrando aqui, mas que eu falo bastante no canal, tá? É claro que você pode me ofender, é claro que eu posso ficar mal, é claro que, né? Evite também ofender as outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que a gente deveria sair ofendendo gratuitamente as pessoas. Evite ser um babaca que ofende os outros. Mas, mais importante, esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre você saber diferenciar quando que você está ofendendo uma pessoa e quando que você está corroborando uma estrutura de poder nefasta que se materializa em fome, em violência, em estupro, né? Especialmente quando é questão dos homossexuais, das mulheres, se manifesta em estupro, se manifesta enfim, nas coisas mais terríveis que a gente deveria lutar contra em sociedade. Então, né, reiterando aqui, Léo Lins, Danilo Gentili, vocês são a escória do humor brasileiro, vocês são realmente extremamente preconceituosos, vocês estão contribuindo para o nosso país ser um país cada vez pior. Vocês fizeram isso, né, e fazem isso na política, e fazem isso no humor, e fazem isso na existência de vocês. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.